As Bíblias no livro de Neemias, capítulo 11. Estamos quase a terminar este livro. Faltam cerca de 2 capítulos. Hoje vamos então para o capítulo 11. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas os irmãos em casa poderão fazê-lo. Antes de nós começarmos, gostava que orássemos para que o Senhor Deus nos pudesse falar. Oremos. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos curvamos porque sabemos que és Tu que falas, Senhor. E te queremos pedir, Senhor, Tu nos dês sabedoria para a compreender. Que os ensinos maravilhosos que Tu aqui colocaste, Senhor, possam ser apreendidos por nós, vividos por nós. Este é o nosso desejo. Que o Santo Espírito, Senhor, possa estar a ser com todos nós agora e a abrir-nos o entendimento para a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Neemias 11, vamos ler os primeiros 4 versículos. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneciam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, as cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filhos de Uzias, filhos de Zacarias, filhos de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, filhos de Pérez. E ele vai continuando, então, fazendo uma genealogia de quem habitou em Jerusalém, nas cidades e depois nas pequenas vilas. Não é muito difícil sentir a presença de Deus em nós. Não sei se concordam comigo. Não é difícil nós sentirmos a presença de Deus. Por vezes num culto, nós identificamos tanto com uma música que expressa aquilo que nós desejamos dizer a Deus e através dessa música, desse cântico, parece que há assim um aproximar de Deus muito forte, em que nós e Deus estamos assim numa intimidade íntima, muito forte, muito ligada. Já sentiram isto? Sentimos uma demonstração do aconchego de Deus, de uma entrega num dar e receber. Podemos sentir isto através de um cântico. Outras vezes é o pregador que é usado e ele parece que adivinha o nosso contexto
e profere palavras ou uma mensagem que vai diretamente para nós. Os irmãos já sentiram, está na congregação e parece que Deus está a falar exatamente para si. É como se o céu se abrisse ou o céu descesse à terra e estivéssemos a falar face a face com Deus, ou Deus a falar face a face connosco. Às vezes a mensagem de Deus é tão nítida, a voz de Deus é tão forte que não há como negar, não há como dizer, isto é coincidência. Não é coincidência. Nós conhecemos quando Deus fala connosco. A voz de Deus é inimitável. Quando Deus fala, nós ouvimos a sua voz, nós sabemos que é Deus. Sentiram isto num culto? Não é difícil nós sentirmos a presença de Deus. Para sentirmos a presença de Deus, temos de estar dispostos a ouvir Deus, a abrir o coração para aquilo que Deus nos diz. Não é difícil. Às vezes não sentimos, porque não estamos dispostos, ou estamos longe demais, ou fechamos a porta ao nosso Deus. Mas quando nós procuramos Deus, nós vemos Deus e começam coincidências a acontecer na nossa vida. Não são coincidências. Uma vez tive uma experiência, estava a trabalhar num sítio há pouco tempo. Estava a estudar de noite e na altura fazia distribuição de peças de automóvel. E o patrão dizia se eu conduzia bem, eu disse que sim, claro que conduzia bem, e queria muito aquele emprego, e era coisas com carros, e eu gostava daquilo. Para mim era melhor do que estar fechado num escritório. E então, à noite ia acabar os meus estudos. E então o patrão, não havia GPS, eu sou do tempo em que não há GPS, não é? Não havia, e ele mandou-me para um sítio em Lisboa, e a verdade é que eu tinha a carta, eu já me desenrascava com o carro, mas não tinha a carta assim há tanto tempo. E eu de Lisboa não conhecia praticamente nada, conhecia o Rossio, a zona do comboio, e pouco mais, e ele mandou-me para uma rua qualquer, que eu nunca tinha ido, e eu assim, e agora? Agora vou andar em Lisboa à procura do sítio. Como é que eu vou chegar a Lisboa e dizer onde é que é isto? Ainda fiz alguns telefonemas para tentar saber mais ou menos onde é que era, e lá fui eu. E então tive uma experiência muito interessante, porque fui sempre orar ao Senhor, sempre orar ao Senhor. Irmãos, isto não é coincidência, mas às tantas, eu estou em Lisboa, na rua que era a loja. E por mais, eu tinha lugar praticamente à porta, eu estacionei assim, amém. Aquilo mas foi o tempo todo em oração. Então Deus dá-nos assim experiências que são fantásticas. Por isso não é difícil. Nós sentimos a presença de Deus quando estamos de coração aberto e quando o procuramos verdadeiramente. A dificuldade que eu acho que podemos ter é permanecer em Deus. É continuar em Deus. É viver no mundo, é voltar a casa. Nós aqui às vezes somos arrebatados, ainda hoje eu senti muita presença de Deus enquanto cantava, mas daqui a pouco nós vamos chegar a casa, amanhã vamos para o emprego, começa o dia a dia, e é aí que nós somos desafiados a viver a fé. Quando vamos ao Festival de Esperança, aquele culto com milhares de pessoas, somos arrebatados. Depois de um culto de domingo, somos arrebatados. Quando vamos a um acampamento, eu lembro de ir ao acampamento e parecia que eu tocava no céu. E ali derramava-me diante do Senhor e dizia, eis-me aqui, Senhor. Às vezes é um retiro. Mas eu acho que a grande dificuldade é nós vivermos a fé no nosso dia-a-dia. É termos de lidar com quem somos, temos que lidar com
a nossa casa, com o nosso emprego, com o nosso chefe, com o nosso patrão, com os nossos vizinhos, lidar com os nossos desejos, com os nossos fracassos, com as nossas limitações, com as nossas ambições. E dentro disto, ser fiel ao Senhor Deus. Aí é que são elas. Quando ninguém está a ver. Quando estamos diante do computador ou da televisão. Aí é que, por vezes, é mais difícil nós vivermos a fé. O capítulo 11 dá-nos uma demonstração do que é viver a fé depois dos eventos. Depois dos eventos. Lembrando um pouco, também colocando aqueles que não têm acompanhado o nosso estudo dentro do contexto, Neemias era o copeiro do rei da Pérsia. Ele vivia no luxo da corte mais rica do país que dominava os outros povos. E Deus chamou-o para ir a Jerusalém, a reconstruir os muros e reconstruir a cidade do nosso Deus. E em pouco tempo depois de haver chegado, com autorização do rei, com recursos do próprio rei, pouco tempo depois, 52 dias, os muros da cidade estavam levantados. Os muros que estavam caídos há 142 anos. A oposição que se tinha levantado para a construção daqueles muros tinha sido vencida ou estava a ser vencida a cada dia. Os salários dos sacerdotes que trabalhavam nos campos e dos levitas tinham sido repostos. As terras que os ricos tinham roubado legalmente aos mais pobres tinham sido devolvidas. A justiça social estava a ser posta em prática. Alguns escravos tinham sido libertos. O povo levantava ofertas para o Senhor. O povo ouvia a palavra e sujeitava-se à palavra de Deus. Tinham tido um culto de um mês inteiro. Tinham reescrito a aliança com Deus. Agora era o dia seguinte. Era o dia de tomar decisões. Não era o evento de construir muros ou de construírem um púlpito para estarem a ouvir a palavra. Era o dia seguinte. Era o que se fazia depois de terem ouvido a palavra de Deus. A adoração no dia a dia. E havia uma necessidade, que era habitar Jerusalém. Irmãos, virem um pouco as páginas para o capítulo 7, versículo 4. Vejam o que diz sobre a cidade de Jerusalém. 7.4 diz: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. A cidade era espaçosa e grande, havia pouca gente. A cidade tinha estado em ruínas 142 anos, os muros tinham sido levantados, as portas tinham sido postas, as casas estavam a ser reconstruídas, mas continuava a ser uma cidade em reconstrução. Agora, cidade de Jerusalém era essencial para a missão de Deus, porque a cidade era a cidade de Davi, era a cidade de Deus, onde estava o templo do Senhor. Jerusalém era a montra do mundo. Jerusalém era o centro espiritual de Judá, centro espiritual do mundo. Era ali que Deus fazia conhecido. Dali saía luz para as nações. Em Jerusalém o testemunho de Deus era pregado, era vivido. Deus era adorado. O testemunho do Deus verdadeiro saía de Jerusalém para o mundo. Nos propósitos de Deus, o Senhor escolheu um povo para se fazer conhecido diante de todas as nações. Esse povo era Israel, neste caso Judá e Benjamim, que era o remanescente.
E este povo tinha como missão dar a conhecer Deus ao mundo. Jerusalém era onde estava o templo do Senhor, era onde o Senhor se manifestava, então era o centro de tudo. Era o centro espiritual, era a evidência da adoração. Dali revelava-se ao mundo o Deus vivo e verdadeiro, o Deus misericordioso, o Deus de amor. É interessante que o diabo sempre procurou destruir Jerusalém. Acho que não existe cidade no mundo mais vezes destruída e edificada do que a cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém também era a cidade do poder do rei. Neste caso não havia rei, havia um governador que era Neemias, mas Jerusalém era a capital política, era o centro de poder. E isto o que é que provocava? Perigo. Perigo. Porque qualquer inimigo que quisesse conquistar o povo de Deus ia tentar derrubar Jerusalém. Então era muito melhor viver fora de Jerusalém do que em Jerusalém. Antes de Neemias chegar, as pessoas deixaram de viver em Jerusalém, foram viver para as cidades, para as vilas, para os campos, porque era perigoso viver em Jerusalém. E não podemos condenar estas pessoas. Creio que hoje, dentro das nossas possibilidades, nós procuramos viver no melhor sítio possível. Não é assim? Não procuramos viver onde melhor podemos estar? Procuramos a melhor casa, procuramos o melhor lugar para educar os nossos filhos, procuramos o melhor. Muitos irmãos estão a chegar do Brasil, vêm à procura de quê? De melhores condições. Então, não podemos censurar as pessoas de saírem de um centro, de uma cidade-alvo, para irem para terras, levar a sua vida, reconstruir a sua vida, viver. E era o que tinha acontecido. Então, do ponto de vista humano, faz todo o sentido que estas pessoas tivessem abandonado Jerusalém, não quisessem viver nesta cidade-alvo, que estava constantemente a ser invadida. Só que há uma mudança agora. Foi porque o povo, com Neemias, aproximou-se de Deus e fez um compromisso com Deus, reescreveu a aliança com Deus, e Jerusalém era essencial para a missão de Deus. Então, temos uma cidade vazia, temos uma aliança reescrita, o povo que assumiu um compromisso com Deus de levar a adoração às nações, ser uma luz para as nações, mas a cidade continua vazia. Então é preciso tomar decisões. É como nós podemos estar num culto e o Senhor nos tocar e tomarmos uma decisão para com o Senhor. Ok, tomamos a decisão. E agora? Lá fora é que vamos pôr essa decisão em prática. No dia seguinte, ou no próprio dia, quando chegarmos às nossas vidas, à nossa casa, nós tomamos então a prática dessa decisão. Estamos aqui. O povo voltou-se para Deus, o povo voltou a ouvir a palavra de Deus, o povo voltou à aliança, e a aliança com Deus exigia missão. E Jerusalém era essencial para isso. Só que Jerusalém estava vazia de gente. E Jerusalém não era um local agradável para se viver ainda. Então, tinha que haver pessoas a tomar a decisão de ir viver em Jerusalém. Deixa-me dizer uma coisa. A vida com Deus não se limita a nós sermos abençoados pelo Senhor. A salvação, a nossa vida com Deus, não se limita a nós usufruirmos de proteção, de bênçãos. Quando nós chegamos a Deus e quando nós queremos viver com Deus, nós temos que decidir
nos juntar à missão de Deus. O compromisso de vida com Deus é um compromisso de missão, é um compromisso de serviço. Implica nos juntarmos a Deus naquilo que são os propósitos de Deus, para a honra e glória de Deus. Ninguém vive a fé no privado, longe do mundo, numa espécie de claustro, só eu e Deus. Nem as pessoas, porque as pessoas atrapalham muito. Só eu e Deus. Só tenho que dar contas a Deus. E Deus então derrama-me aqui neste canal especial. Deus derrama-me as bênçãos que eu peço. Tenho aqui uma lista. Eu peço e Deus abençoa pelo meu canal. Não existe nada disso. A vida com Deus faz-se em comunidade, faz-se no mundo. E quando assumimos um compromisso de seguir Deus, nós estamos a dizer que nos juntamos a Deus naquilo que são os propósitos de Deus. Não foi que Deus que foi criado por causa de nós. Nós é que fomos criados para louvor e glória de Deus. Não é o Sol que anda em volta dos planetas. É o planeta, são os planetas que andam em volta do Sol. Deus não é um patrocinador nosso. Nós, quando compreendemos quem Deus é, quando compreendemos a salvação, a graça que recebemos, nós é que vamos a correr para Deus. Nós costumamos dizer, aceita Jesus como teu Senhor. Na verdade, na prática, Ele não nos aceita. Nós é que, ou melhor, nós não o aceitamos. Ele é que nos aceita a nós. É o contrário. Então, o ser especial do universo não sou eu, nem é o meu filho. É Deus. Então, quando eu compreendo, quando eu quero servir ao Senhor, eu junto-me a Deus naquilo que são os seus propósitos, para a sua glória. E nessa glória, nessa vivência dos seus propósitos, aí sim eu levo uma vida abençoada. Porque não existe melhor vida do que estarmos fazendo a vontade de Deus. Então, o povo voltou para Deus, mas há uma missão a fazer. Jerusalém. E eles, com certeza, imaginam o povo assim. Então, e agora? Quem é que vai viver para lá? Imaginemos, irmão, quem quer ir viver para a Síria? Há dias vi um vídeo de antes e depois, não é? Onde eram jardins lindíssimos, agora estão destroços, ruínas. Jerusalém deixava a cinza, estava a ser edificada, não estava completamente edificada. Agora a questão é, quem é que vai para lá? Assumimos um compromisso. Ok, agora quem é que chega à frente? É aqui que estamos. E no capítulo 11 vemos logo quem é que assumiu. Quem é que tomou a frente da decisão. E o que é que nos diz? Os príncipes do povo. Quem são? Os líderes. Os líderes não são para ser servidos. Os líderes são para servir e para dar o exemplo e para chegar à frente. No reino de Deus, os maiores são os servos de todos. Então, os líderes não era para serem honrados, era para servir e dar o exemplo. Então, aqueles que melhores condições de vida tinham foram os primeiros a chegar-se à frente. Eles foram os primeiros a assinar a aliança e agora são os primeiros a chegar-se à frente. Olha, eu vou viver para Jerusalém. É o que diz aqui o texto. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes. Isto é interessante. As sortes eram um costume do Velho Testamento em que se decidia, que se cria que Deus fazia a sua escolha tirando sortes. E de facto nós vemos na Bíblia que alguns episódios foram direcionados por Deus através deste método. Por exemplo, os irmãos lembram-se que Acã, que tinha pecado, tinha escondido as coisas debaixo da sua tenda, e o povo ficou sem perceber como é que tinham vencido Jericó e tinham sido derrotados perante uma pequena cidade de Ai. Então eles tiraram sortes, e as sortes foram dar a quem? A Acã. Então Deus estava no controle disso. Os irmãos também se lembram que Jonas, quando deixou
quando deixou a vontade de Deus, queria ir para Tarsis, os marinheiros deitaram sortes. E quem é que calhou? A Jonas. Então Deus estava no processo. E já no Novo Testamento, antes do Espírito Santo ter baixado, não é? Ter descido sobre a igreja, a escolha do apóstolo que substituiu Judas, Matias, foi também por sorte. Então, era uma forma de Deus mostrar a sua vontade e o povo queria que Deus agia desta forma. Creio que depois do Espírito Santo descer, eu fico obsoleta, uma vez que temos a presença de Deus em nós. Então, o que é que eles fizeram? Bem, vamos tirar sortes. Tirar sortes. 1 em cada 10 vai para Jerusalém. Eu imagino que nesta altura era o pessoal assim, bem, espero que não me calhe a mim. Não sei. Não, o facto de eles estarem sujeitos às sortes já significa que eles estavam sujeitos a obedecer ao Senhor. A obedecer. Então, eles predispuseram-se a obedecer. Se caíssem sorte de ser a família deles, eles sentiriam que Deus os estava a comissionar para ir viver em Jerusalém e iam. Ou seja, era preciso saber a vontade de Deus. E sabendo a vontade de Deus, o povo estava na disposição de obedecer. Mas no versículo 2, diz-nos que houve outro grupo, não só os príncipes, não só aqueles que foram sorteados, mas no versículo 2 diz uma coisa lindíssima, diz que houve homens que se voluntariaram a ir. Vejam lá, o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar Jerusalém. Estes não foram obrigados. Estes disseram o seguinte: é preciso ir para Jerusalém? Cá estou eu. É preciso trabalhar? Cá estou eu. É preciso servir? Cá estou eu. Onde é que é? É em Jerusalém? Lá estaremos. Quando existe este voluntarismo no povo de Deus, é a edificação de toda a gente. Quando, por exemplo, na igreja se procura fazer alguma coisa, não é? E as pessoas dizem, olha, eu faço, eu posso, eu venho, eu estou disposto. Esse voluntarismo edifica toda a gente. Nós gostamos quando existe da parte dos irmãos disponibilidade para servir, alegria para servir. Houve aqui um episódio, aqui numa sexta-feira, muito interessante. Nós comprámos este piano e era preciso tirar o outro piano. O outro piano era muito pesado e 4 ou 5 homens não eram suficientes para carregar aquele piano. Mas tínhamos o piano já pronto, ou melhor, estava entregue, era preciso montá-lo, mas primeiro era preciso... E eu dou conta, no final da reunião, eu não sei quantos homens eram, eu não via o piano, eu só via os homens agarrados ao piano para o tirar com alegria, porque tínhamos recebido um piano novo, porque este piano vai nos ajudar a louvar melhor ao nosso Deus. E até o Tomás e o Pedro estavam na disposição, no alto da sua masculinidade, ir ajudar a carregar o piano. Não é? Eles estavam lá, prontos a carregar o piano, nós é que dissemos que não. Mas foi bonito ver isto, é bonito ver isto. É bonito ver quando há um almoço comunitário, alguns irmãos aproximam-se logo da cozinha para ajudar naquilo que é preciso. E isso edifica o povo. O que aconteceu aqui foi que havia pessoas, os líderes deram o exemplo, havia pessoas com disposição para obedecer e haviam aqueles que tinham desejo de obedecer e ir para Jerusalém. Agora, financeiramente era mau. Espiritualmente era mais exigente viver em Jerusalém. Viver em Jerusalém implicava abdicação. Servir implica abdicação. Abdicação é o quê? É deixarmos de ter ou de fazer aquilo que nos é agradável, aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer. Às vezes, aquilo que nos é precioso. E nem todas as pessoas estão dispostas a abdicar de alguma coisa. Às vezes os cristãos
querem servir dentro das possibilidades que não atrapalham a sua vida. Mas isso não é servir. Servir implica ser servo. Implica, muitas vezes, abdicar daquilo que nos é precioso. E há umas semanas tivemos, numa sexta-feira, uma palestra sobre família. E nós ouvimos um testemunho tremendo. Que um dos casais que nos ministrou, licenciados, trabalhavam numa grande igreja. Ele era ministro de música, ela estava voltada para a parte da educação. Ela é esposa de pastor. Ela ou ele tinham 2 licenciaturas. Pessoas com uma formação muito boa, com um cargo já na igreja, e aquelas igrejas dão boas condições à equipa pastoral. Então tinham uma vida equilibrada, estavam a servir ao Senhor como desejavam e sentiram que o ministério deles era trabalhar com famílias e que o Senhor os estava a comissionar a ir a várias zonas dos Estados Unidos pregar às famílias. E contaram eles que abdicaram da sua vida de conforto, compraram uma casa caravana e têm passado a vida de terra em terra a pregar a palavra de Deus, a servir ao Senhor, com alguma instabilidade na vida, mas com muita alegria no coração. E nós podemos dizer, então, mas isto é demais, ir para Jerusalém, andar pelos Estados Unidos, abdicar daquilo que nos é confortável, isso não é fanatismo, isso não é loucura. Loucura pode ser, fanatismo não, mas loucura aos olhos dos homens. Mas o modelo que nós temos ainda é mais louco que este, porque o modelo que nos faz servir é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. E Ele desceu de toda a sua glória nos céus, esvaziou-se a si mesmo para nos servir a nós. E os irmãos lembram no Getsemane, quando ele estava diante daquilo que lhe iria acontecer e ele pede ao Pai e diz, Senhor, ó Pai, passa de mim esse cálice. O que Jesus está a dizer é assim, olha, se possível, se houver possibilidade, eu não quero passar por isto. Se houver hipótese, eu não quero ser morto, não quero ser crucificado. Se houver hipótese, mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E o Pai disse-lhe, não, é necessário. É necessário. E Jesus abdicou da sua vida. Jesus transpirava sangue. O Pai enviou-lhe um anjo para o consolar, mas a decisão estava tomada. Jesus iria à cruz para nos servir. Não se faça a tua vontade, mas a minha vontade, mas a tua. E Ele abdicou da sua vida para ir à cruz morrer por nós. Este é o modelo que nós temos para servir ao Senhor Deus. E o que nós vemos é que nesta passagem, capítulo 3, versículo 3, conta-nos que os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, estes homens, eles estão-nos aqui a fazer uma hierarquia. Os sacerdotes que ensinavam a lei, os levitas que muitas vezes eram os diáconos, que andavam terra em terra, que recolhiam os dízimos, que ensinavam a palavra de Deus de terra em terra, que tomavam conta de todos os propósitos da casa de Deus, e depois fala-nos dos servos e dos servos de Salomão, que na prática rachavam lenha e carregavam água.
desde os mais importantes, entre aspas, aos mais humildes, todos estavam empenhados em que a adoração fosse levada a cabo ao Senhor. Todos. Nós não vemos neste texto, queridos irmãos, nós vemos sacerdotes, vemos servidores do templo, vemos porteiros que tinham uma responsabilidade tremenda, que era, eles proibiam tudo o que fosse mal de entrar na cidade. Está no versículo 19. Toda a gente estava empenhada em levar a adoração ao Senhor. Os cantores do versículo 22, antes de Neemias ter chegado, trabalhavam no campo. Agora eram sustentados pelo povo para que a adoração ao Senhor fosse em excelência. Os sacerdotes e os levitas deixaram de trabalhar nas terras e estavam a dirigir a adoração ao Senhor Deus. Estavam a ser sustentados pelo povo para que a adoração chegasse ao Senhor em excelência. E se nós lermos com atenção este capítulo, que não é fácil por causa das genealogias, nós vamos ver que é um único povo, apesar de serem duas tribos, é um único povo, tinham uma só fé, tinham um mesmo ministério. Não vemos uns a quererem assumir os papéis dos outros, não vemos ninguém a reclamar com ninguém, vemos um povo a adorar, a servir ao Senhor no dia seguinte, tomando as decisões e levando as decisões para a frente no seu dia a dia. Jerusalém, na Bíblia, é o símbolo da igreja. A igreja de Cristo é a nova Jerusalém. Este capítulo ensina-nos a vivermos o dia a dia na prática da obediência. Ensina-nos a servir, mesmo que tenhamos que abdicar de alguma coisa. Este livro de Neemias já nos ensinou a servir ao Senhor com luta espiritual. Já nos ensinou que quando queremos servir ao Senhor, por vezes levantam-se inimigos. Mas em todo o livro nós vemos que é preciso compromisso, que é preciso abdicação. Que servir ao Senhor é muito bom e é abençoador, mas requer entrega, devoção. Quem quer servir ao Senhor tem que fazer parte da sua missão. Cada um vai responder para si, mas eu queria lhe fazer algumas perguntas. O que é que significa na sua vida ir viver para Jerusalém? Para servir ao Senhor, não apenas numa perspectiva egoísta de receber as bênçãos de Deus, mas viver com Deus num compromisso de serviço e missão. O que é que significa para si viver para Jerusalém? O que é que significa para mim isso? O que é preciso, por vezes, nós abdicarmos para que a nossa vida seja parte da adoração verdadeira ao nosso Deus? O que é que o Senhor está a dizer para nós retirarmos? Ou para onde o Senhor está a dizer para nós irmos? O que o Senhor está a dizer para nós fazermos? Para que a perfeita adoração possa fluir também através de nós. A nossa adoração resume-se ao culto, ou é lá fora, todos os dias. É por causa disso, meus queridos, que nós começamos esta campanha, vamos começar esta campanha. Nós queremos que em cada casa esteja uma igreja. Ou seja, todas as nossas casas possam ser uma extensão da adoração, do culto ao Senhor Deus. Podia ser este método, podia ser outro. Este veio às nossas mãos. Queremos estar em família, a adorar ao Senhor, a tomar decisões em família,
a orarmos juntos em família ao Senhor. Queremos que depois do evento do culto de hoje, a adoração continue na nossa casa e seja estendida às nossas escolas e aos nossos empregos. É isso que nós queremos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa adoração é todos os dias, porque a Tua salvação se estende a nós todos os dias. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e todos os dias temos experimentado a Tua graça sobre nós. Todos os dias, Senhor, temos sentido o Teu amor, o Teu sustento sobre a nossa vida. Todos os dias vivemos a graça da salvação. Ó Senhor, e é todos os dias que queremos adorar ao Senhor. E se tivermos que ir a Jerusalém viver, nós vamos, Senhor. Mostra-nos a Tua vontade, mostra onde queres que nós estejamos, Senhor. Aquilo que Tu queres que nós façamos, mostra-nos, Senhor, porque queremos fazer isso mesmo. E queremos ir voluntariamente. Queremos obedecer-te em todas as coisas. Por isso, usa-nos, dispõe da nossa vida, porque temos experimentado que a Tua presença em nós é uma maravilha, Senhor. Que somos felizes quando estamos em Ti. Que somos cheios e sentimos recompensados quando estamos agarrados à Tua missão, fazendo a Tua vontade, Senhor. Nada mais é precioso para nós, ou mais precioso para nós, do que a Tua presença. Não é o nosso conforto, não é o dinheiro, não é a prosperidade que o mundo nos oferece, é a Tua presença, Senhor. És Tu que és o mais importante para nós. E queremos estar onde Tu estás. E queremos fazer o que Tu queres que nós façamos, Senhor Deus. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eis aqui as vidas das nossas famílias, diante de Ti, como uma oferta consagrada a Ti. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e glória. E na Tua misericórdia derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Em Cristo nós oramos. Amém.